Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional com base no livro de Eclesiastes. E hoje quero compartilhar com vocês algo acerca de um tema interessante, um tema este que é comum a todas as pessoas debaixo do sol, e é exatamente esse assunto contido em Eclesiastes capítulo 9, verso 3, em que debaixo do sol o destino de todos é o mesmo. Mas que destino é esse comum a todas as pessoas, todas, independente de gênero, de status social, de classes, de povos? Quando o termo aqui fala todos, que destino é esse que é comum a todos? E o sábio Salomão, ele diz que esse destino é a morte para todas as pessoas, independente de credos, independente se já é salvo por Cristo Jesus ou não. O que é comum, o que nos une é o fato de que todos nós um dia partiremos deste mundo, salvo como é a esperança de todo cristão, de toda cristã, de que um dia o Senhor Jesus Cristo, ele há de voltar para estabelecer o seu reino eterno. Então, para aqueles que estiverem vivos, serão transformados e irão ao encontro de Cristo no céu, para com ele num cortejo vibrante, como aquele rei que vem à frente de seus súditos, há de vir para essa terra e estabelecer o seu reino eterno, que é a promessa feita ao rei Davi de que o reino dele seria estabelecido para todos sempre. Mas até que Jesus volte, e essa é a nossa maior e mais bendita esperança, o que nos une a todas as pessoas, o destino comum é a morte. Vamos meditar juntos no que o sábio Salomão diz? Eu convido você a acompanhar comigo desde os 2 últimos versículos do capítulo 8 e os 3 primeiros do capítulo 9. Então acompanhe comigo. Verso 8, 16 em diante diz: Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem dia, nem de noite, então percebi tudo o que Deus tinha feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal em que tudo o que acontece debaixo do sol, o destino de todos é o mesmo. Salomão chega a essa conclusão depois de discorrer, primeiramente, como vimos lá no verso 8, o capítulo 8, quando ele dedica
os seus pensamentos, a sua mente, dedica a sua vida em conhecer sabedoria, observando, como aquele pesquisador, cientista, que em observar a natureza, a criação, pela observação das coisas, ele vai fazer o seu relatório, vai fazer a sua análise, para por fim chegar à conclusão. Salomão tinha isso no seu coração e como se fosse o seu objetivo de vida, analisar tudo. Ele foi um pesquisador. E nessa análise da vida, ele, no seu anseio de buscar a sabedoria, ele chegou à conclusão que nem tudo é possível atingir conhecimento pleno. Ele chegou a essa conclusão que ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol na sua mais plena sabedoria, no pleno alcance, em toda a plena ciência. Então, assim, por mais que se esforçasse a descobrir o sentido das coisas, por isso que ele inicia esse livro dizendo: olha, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como, aqui no sentido traduzido pela NVI, qual é o sentido da vida? Pois ele chega à conclusão que tudo é vã. É como ele coloca assim: correr atrás do vento. Quando colocamos o nosso coração e a nossa vida unicamente aquilo que é observável sobre esta terra criada, este mundo físico, dissociado do temor ao Senhor, tudo é vão, tudo é inútil. E vamos muitas vezes, nessa falta de sentido, ter falta de sentido na nossa própria vida. Quando ele então entra, ele discorre tudo isso, e ele até chega assim: por mais que a pessoa diga no seu coração, o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue descobrir esse sentido das coisas. Refletindo em tudo isso, ele chega à conclusão de que há algo único e comum a todos, de que os justos e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Então, assim, antes dele chegar e discorrer sobre esse sentido comum, ele ainda, como quem tem o seu coração, a sua vida, o temor ao Senhor, ele reconhece a existência do Criador, e não somente o fato de que Deus existe, mas que este Criador, ele é o soberano dos soberanos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que tem total domínio e controle sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre a vida de todos. Como ele coloca aqui: cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Qualquer destino, qualquer caminho, como ele fala, o que se espera, se amor ou ódio, ninguém sabe, todos partilham de um destino comum. Como já lido, justo, ímpio, bom, mal, puro, impuro, tudo que acontece ao homem bom, acontece ao pecador, nesse sentido, que este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. E ele chega a essa conclusão ainda no término desse versículo, que todos caminham para o caminho dos mortos. O que isso nos ensina na prática? Sabendo que tudo está nas mãos de Deus e que
tudo Ele conhece, em tudo Ele pode. Não há lugar algum que não escape dos seus olhos, já que expressando a onisciência, onipresença e onipotência do Deus Todo-Poderoso, o que nos resta saber que o nosso fim, o nosso início, o nosso meio, tudo está nas mãos de Deus. Resta-nos, diferentemente daquele que é impuro, mau, ímpio, impiedoso, que não teme ao Senhor, resta-nos confiar as nossas vidas, todo o nosso destino nas mãos desse Deus maravilhoso, sabendo que Ele tem total proeminência, controle sobre tudo e sobre todos. Confiar nele é o que nos dá o sentido na vida. Nem tudo vamos compreender plenamente, como ele coloca no capítulo anterior. Por mais que nos esforcemos para descobrir o sentido das coisas, a plenitude de tudo isso não vamos encontrar, porque tudo isso está nas mãos do Todo-Poderoso. Está nas mãos do Deus Altíssimo. Então, por mais que tenhamos a curiosidade ou sagacidade para investigar, pesquisar sobre tudo, não ter respostas em profundidade, faz com que, mais uma vez, venhamos a reconhecer total dependência. Só nos resta depender daquele que tem as nossas vidas em suas mãos. E isso não é dar um tiro no escuro, dar um passo às cegas, não. É um olhar de fé, de confiança, porque quando olhamos para as Escrituras e vemos o que ela nos revela acerca de Deus, sabemos que estamos diante de um Deus bom, de um Deus amoroso, de um Deus santo, justo e perfeito em todos os seus caminhos. O que as Escrituras dizem acerca de Deus, podemos descansar em saber que as nossas vidas estão nas mãos de quem é plenamente confiável. Então, por mais que não conheçamos o nosso futuro, por mais que não conheçamos o que vai nos suceder daqui 10 minutos, um dia, um ano, 10 anos, não sabemos. Não sabemos o que acontecerá daqui 5 minutos. Mas sabemos que quem tem as nossas vidas em suas mãos sabe o que faz. Então, todo anseio pelo desconhecido, o destino, e o destino que é comum a todos. Quando fala acerca da morte, o apóstolo Paulo diz que acerca dela, de que ela é o nosso único inimigo, é o último inimigo a ser aniquilado. Por quê? Porque haverá um dia em que, quando Jesus Cristo se manifestar, os que morreram em Cristo, salvos, ressuscitarão primeiros. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para ir ao encontro dele nos ares, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então, aí se cumprirá o que diz a Escritura: tragada foi a morte pela vitória. Então, esse destino que é comum a todos, essa morte, um dia ela cessará. E por mais que nos seja desconhecido o processo dela, como há de se dar, mesmo para quem
ama, teme ao Senhor, já entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador seu e pessoal, dá um certo temor que tipo de morte vamos passar, porque somos humanos. Mas sabendo que ao passar por esse processo, temos a certeza, a absoluta certeza, ao lado de quem estaremos. E não porque merecemos isso, não merecemos. Mas porque Ele nos garantiu que a sua graça, o seu favor imerecido, se manifestou a todos os homens, anunciando-nos que Jesus Cristo, Ele é o pleno resgatador, salvador das nossas almas, e o que Ele fez na cruz do Calvário foi perfeito e perfeitamente hábil para nos resgatar. O que Ele fez foi suficiente. E por esta graça nós somos beneficiados. Repito, não merecemos e jamais mereceremos. Mas é sem mérito que alcançamos o favor de Deus pela fé, arrependido de nossos pecados e rendido a Ele em total confiança e dependência dele. Então, depender dele, em que as nossas vidas está em suas mãos, que o nosso destino e o destino que é comum a todos está sob o seu poder, sob o seu domínio, nos faz descansar nas suas preciosas promessas. Então, mesmo sabendo que debaixo desse sol o destino de todos é o mesmo, o que vem além da morte, é uma esperança viva e eficaz para todos aqueles e aquelas que esperam em Jesus Cristo, pois Deus é plenamente confiável para fazer cumprir as suas promessas. Então, meu querido e minha querida, não tema. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, não tema esse destino que é comum a todos. E mais do que isso, descanse em saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Soberano Deus amado Pai, obrigado por mais esse dia em que podemos meditar nas palavras de Salomão, escrita em Eclesiastes, que nos diz que o nosso destino está em tuas mãos, ó Pai. E porque está em tuas mãos, podemos descansar, porque sabemos em quem temos crido. E estamos certos que o Senhor é poderoso para guardar a nós, as nossas vidas, até aquele dia glorioso. Se vamos passar pela morte ou se em breve o Senhor há de voltar e estando vivos seremos transformados, independente dessa circunstância, a esperança que temos em Ti é certa, pois o Senhor disse que vai voltar e assim cremos. Pai, fica conosco e que no que ainda acontece debaixo desse sol, que possamos, todo o nosso cotidiano, nosso dia a dia, também confiar e num ato de adoração depositar em Tuas mãos, confiando totalmente as nossas vidas a Ti, ó Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda proeminência, ser exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, sabendo que as nossas vidas, o nosso destino está nas mãos dele. Fica com Deus.